Caros irmãos na fé, celebramos essa novena juntamente com o centenário da presença dos padres do Coração de Jesus aqui na nossa paróquia. E o tema desse dia é muito propício. Com Santana queremos pedir vocações para o reino do Coração de Jesus. Este tema, na verdade, é uma grande súplica a Deus. É um pedido ao bom Deus que envie operários para a sua messe, inspirados nas palavras do próprio Jesus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que envie operários para a sua messe. E o Evangelho de hoje, de modo muito providencial, também nos ajuda a rezar este tema. Jesus encheu-se de compaixão para com a multidão. Jesus encheu-se de compaixão com aqueles que ali estavam diante dele, porque Jesus é o bom pastor. Aquilo que caracteriza o pastoreio de Jesus é a sua bondade. Ele é bom. Os seus atos são de bondade. Os seus atos são de caridade. E quando nós rezamos, pedindo a intercessão de Santana, para que envie operários para a sua messe, são operários à imagem e semelhança do próprio Cristo, que se caracterize também pela bondade, por serem homens do coração de Cristo, homens de um bom coração que se assemelha ao próprio Jesus. Jesus quer de cada um de nós, e cada um ao seu modo, ao seu estilo de vida, vive a dimensão de pastor. Todos nós somos ao mesmo tempo ovelhas e pastor. Todos nós somos ovelhas de alguém e somos pastor de alguém. E esta relação ela é necessária, porque há momentos em que nós vamos ter que nos colocar e recordar que nós somos ovelhas, que nós somos discípulos. E há outras ocasiões que nós vamos ter que nos lembrar do senso da nossa responsabilidade sobre o nosso pastoreio. A primeira leitura também nos recorda isso, que acabamos de ouvir, a leitura do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam se perder o seu rebanho. Ai dos pastores que deixam se perder os rebanhos de minha pastagem. Deus nos alerta, a nós sacerdotes e a todos, para o zelo para com o seu rebanho. O zelo para com aqueles que nós somos responsáveis. Mas o profeta continua: suscitarei novos pastores que apacentem o seu rebanho. Meus irmãos, esta é a promessa de Deus, e esta promessa é a nossa segurança, de que Deus nunca, jamais deixará o seu povo sem pastor. Esta é a promessa de Deus, e a promessa de Deus certamente se cumprirá. Mas Jesus pede que ao mesmo tempo nós rezemos a promessa no profeta Jeremias, de que Deus nunca deixará o seu povo sem pastor. Mas o Cristo nos pede, reze, pede para que o próprio Senhor lhe envie pastores segundo o seu coração. Por isso, meus irmãos, hoje a celebração é com essa grande intenção. É um pedido, é uma súplica. Senhor, dê-nos pastores segundo ao seu coração. Mas para isso é preciso que todos nós tenhamos algumas qualidades necessárias para responder ao chamado de Deus.
Quando Deus chama qualquer pessoa para qualquer missão, Ele dá também a condição. Ele dá as condições necessárias para responder esse chamado. Senão seria muito contraditório se Deus lhe chamasse para uma missão, para uma responsabilidade, e Ele não lhe desse a condição para. Certamente, quando Deus nos chama para uma responsabilidade, para a missão, necessariamente Ele nos dá a condição de realizá-la, por mais que nós sejamos indignos, nos sintamos indignos, por mais que nós nos sintamos despreparados. Mas as condições, certamente, Ele nos dá. Mas existe algo necessário para aquele que é chamado por Deus e que todos nós devemos ter. É preciso um coração disponível. Quando nós olhamos o chamado dos apóstolos, cada um foi um chamado de um modo, cada um tinha uma experiência de vida, as respostas foram das mais diferentes possíveis. Mas algo caracterizava a vida ou a resposta de todos os discípulos, foi a prontidão. Havia um coração disponível. Eu quero servir o Senhor, eu quero estar diante do Senhor. Um coração inteiro, não dividido. Um coração dividido, podem ter certeza, meus irmãos, um coração dividido sempre vai optar por aquilo que é mais fácil ou mais agradável. Hoje nós rezamos pedindo ao coração de Jesus vocações, mas vocações de coração inteiro, não diviso. Um sim que de fato seja sim. E nós sabemos o que isso significa na nossa vida. Há um sim condicionado. Na verdade, um sim condicionado, ele tem força de não. É um não fantasiado de sim. Eu aceito, mas com essa condição. Eu aceito servir naquela pastoral, mas se for essa condição. Eu aceito servir a minha igreja, mas depois eu não participo, eu não me envolvo. É um sim que na verdade depois se revela como um grande não. E isso acontece muito na nossa vida. Um coração dividido. Não é capaz de uma doação inteira, integral. E tudo na nossa vida passa pela disponibilidade do coração. Porque não tem como servir a Deus, amar a Deus, servir aos irmãos, sem passar pelo coração. Porque todo o nosso serviço, o nosso amor a Deus, o nosso pastoreio, está ligado também àquilo que é próprio do coração, os nossos afetos, as nossas paixões, a nossa dedicação, o nosso carinho, o nosso esforço, a nossa coragem. Nós servimos ao nosso Senhor com tudo aquilo que somos e temos, inclusive, sobretudo, com aquilo que é próprio do nosso coração. Por isso ele precisa ser inteiro, senão sempre teremos um sim, que no final vai se revelar como um grande não. Eu vou ser, eu quero servir nessa condição, eu quero me entregar a Deus com essas condições. Quando nós olhamos para a história da salvação, nós vemos tantos homens e mulheres que viveram um despojamento, né? Uma entrega total, um coração generoso e compassivo. Nós nos inspiramos na própria história de Santana e certamente em diversas ocasiões vocês já ouviram isso. Nós não temos relatos a não ser aquilo que é próprio de um evangelho apócrifo, é aquilo que a tradição nos traz. Mas se nós podemos dizer algo de Santana, certamente que era uma mulher de Deus, porque do ventre dela nasceu a Virgem Maria, dela
a Virgem Maria recebeu a educação, recebeu os valores e as virtudes. Se podemos dizer algo sobre Santana, certamente uma mulher de Deus e uma mulher inteira, não com o coração dividido, não com o coração pela metade. O seu sim foi inteiro, como o do próprio Cristo. Aquilo que caracterizou a missão de Jesus, que nós ouvimos no Evangelho de hoje: generosidade e compaixão. O que deve ser a característica de todos nós deunianos. E vocês devem cobrar de nós deunianos essas virtudes que são inerentes à nossa vocação, na semelhança do próprio Cristo: generosidade e compaixão. E certamente, quando nós olhamos a história desses 100 anos, na vida dos padres que aqui passaram, e você pode se lembrar de muitos dos quais você se encontrou aqui na igreja, pela rua, numa visita familiar, numa visita ao hospital, no confessionário, certamente eram virtudes presentes na vida desses homens de Deus. Tantos que vocês se recordam, passando pela história, o padre João Prost, o padre Silvestre Miller, o padre Dionísio que esteve aqui, até chegar nos dias de hoje com os padres que aqui estão. Essa deve ser e certamente tem sido, apesar dos nossos limites humanos, a característica dos padres do coração de Jesus nesses anos. Uma dedicação na compaixão, com uma dedicação especial ao atendimento das confissões. Isso é uma verdade. Nas nossas paróquias, o confessionário está sempre aberto. Quando você pensa onde vai encontrar alguém para atender a confissão, certamente você pensa aqui no confessionário. Ali vai ter sempre um padre para atender. Isso é próprio do nosso carisma, da reparação, da compaixão. Depois o amor à Eucaristia, que também é próprio da vocação dos deunianos, né? A adoração reparadora, missa diária, quantas celebrações de missa nesta paróquia, em todos esses 100 anos, quanta celebração, amor à Eucaristia, zelo pelas coisas de Deus, zelo pela liturgia. É tudo isso que nós celebramos, agradecemos a Deus e ao mesmo tempo pedimos que o Senhor Deus continue enviando nesses próximos anos que vamos vivenciar pastores zelosos e diligentes. Acima de tudo, pastores santos, pois a santidade é a meta de todos. As ovelhas e os pastores, todos têm a mesma meta, o céu, a santidade. É isso que nós buscamos e é isso que pedimos, vocações santas para o reino de Deus. Assim seja. Fiquemos em pé e juntos professemos a fé da nossa igreja, a fé que nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,